toca o sino da Excesso, 7 horas e 38 minutos. Com a gente aqui já o nosso convidado de hoje, Gamil Fopel, advogado e candidato, né, a presidente da OAB. Inclusive tem a chapa dele aqui, né, o número do Gamil, o número 30, né, Gamil presidente, e a vice é a Larissa, né, a Larissa Camandaroba. O número 30 é o número aqui do Gamil, a diretoria aqui, Gamil Fopel, Larissa Aires, Daniel Joal, a Soraya Regina, né, e a Laila Cavalcante. São os advogados aqui da diretoria. Depois vem o Conselho Federal e também o Conselho Estadual. Gamil, bom dia, né? Seja bem-vindo aqui ao programa Acorda para a Vida, que motivou o Gamil Fopel, um advogado conceituado, um dos maiores criminalistas do Brasil, a se candidatar, né, presidente da OAB. Bom dia. Bom dia, meu caro Almir, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro eu devo dizer que é um motivo de muita felicidade e satisfação para mim estar aqui, né? Eu que também sou seu ouvinte, né? Então sempre quis te conhecer, né? Muito obrigado pelo espaço, pela generosidade, né? Pela acolhida, né? Mandar um grande abraço para todos os ouvintes, em especial para os advogados e advogadas da Bahia, da capital do interior, né? Também muito especial um abraço para minha mãe, que é advogada e também é sua ouvinte, né? Um abraço para ela. Qual o nome dela? Luzia Fepel. Dona Luzia, um abraço, dona Luzia. Bom, eu tenho dito reiteradamente, meu caro, de que eu não sou um candidato de mim mesmo, né? Eu faço parte de um movimento chamado Renova OAB, né? Esse movimento ele é composto por advogados e advogadas militantes nas mais diversas áreas, advogados e advogadas que enxergam uma crise de representatividade na gestão da instituição da qual nós fazemos parte, né? O que nós enxergamos hoje, Almir, é um projeto de poder de quem lá está, um projeto de poder perpétuo, né? O atual grupo que lá está se revezando em cargos já há pelo menos 18 anos, né? E o preço que se paga por querer se perpetuar no poder é o preço da omissão, né? Nós, advogados, nos sentimos órfãos, né? Eu falo agora, tenho certeza de que falo para muitos advogados e muitas advogadas e gostaria de fazer algumas perguntas aí para reflexão, né? Quem aí se sente estimulado, por exemplo, a procurar a ordem para noticiar para a ordem uma violação de prerrogativas, né? Quem se sente estimulado, acolhido e amparado a procurar a ordem para tratar, por exemplo, de um pedido de desagravo? Quem se sente representado para ir atrás da Escola Superior da Advocacia e fazer um curso de pós-graduação lato sensu de excelência, né? Quem aí costuma andar com a carteira da Caixa de Assistência dos Advogados para usar serviços da CAAB? Então a ordem hoje, meu caro Almir, tem um orçamento na casa de quase 40 milhões de reais por ano, né? Mas é gerida como se geria talvez no século antepassado. E essa prestação de contas, né? É feita uma prestação de contas transparente para os advogados, para todos os membros que acompanham a gestão? Está muito longe de ser transparente, muito longe, né? Eu diria que o principal eixo, né, da Renova OAB é profissionalizar a gestão. A profissionalização da gestão envolve uma série de desdobramentos outros, um dos quais é a garantia da transparência, da impessoalidade, da moralidade. Eu vou dar alguns exemplos para os nossos ouvintes entenderem. Essa semana saiu uma decisão bastante questionável e bastante criticável, até eu diria, de que a ordem deve submeter à jurisdição do Tribunal de Contas da União. A ordem, ela é independente, ela é altiva, ela não pode ser subordinada nem ao Tribunal de Contas, nem à Controladoria Geral da União, nem ao Ministério Público, porque não há subordinação entre nós, advogados, e os outros poderes. O que não quer dizer que nós não devamos prestar contas para a própria classe, né? Aquele que se propõe a gerir o recurso dos outros tem a obrigação moral de ser o mais transparente possível, né? Eu aqui não estou colocando em xeque a idoneidade de ninguém. Mas a transparência dos números, né, da prestação de contas, do que é feito com o dinheiro dos colaboradores, né, das pessoas que contribuem anualmente com... Vou lhes dar alguns exemplos. O primeiro deles, num determinado ano, Almir, tem lá uma rubrica orçamentária na prestação de contas de que houve gastos de 3 milhões de reais com terceiros. E esses terceiros não são não são nominados. Explicitados, né? Aí eu atravesso um requerimento, né, dizendo, olha, eu quero saber quem são esses terceiros, né? E me veio uma resposta do contador da ordem que me deixou, eu diria, perplexo, né? O cidadão me atravessa um ofício dizendo que as informações que eu queria eram muito detalhadas
e de que ele precisaria de 45 dias para levantar essas informações. Essas informações todas estão nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram, @GamilFepe, no Instagram... Mas eles enviaram? Não mandaram. Passaram-se os 45 dias, eu renovei o ofício e aí já não tive mais respostas, né? Eu sei que eu falo agora para muitos advogados e advogadas jovens da capital e do interior, um outro exemplo de falta de transparência. Existem hoje 7 procuradores de prerrogativas que são remunerados, 7. Eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, eu sei que você chega aqui em todo o interior, né? Eu pergunto para os colegas aí de Barreiras, de Guanambi, de Conquista, de Ilhéus, Itabuna, de Juazeiro, de Coaraci, de Campo Formoso, eu pergunto, quantos procuradores de prerrogativas remunerados existem no interior? 0. Por que não existem procuradores? Quem escolhe as cidades onde esses procuradores são lotados? Outra coisa, esses procuradores percebem um salário de R$7.000 por mês para trabalhar 4 horas diárias. Eu pergunto, então, como esses procuradores são selecionados? Se você, que está me ouvindo aí agora, quiser ser procurador de prerrogativas, você pode? Ou para ser procurador de prerrogativas, a gente precisa estar com a relação de compadrio com o atual presidente? Não estou questionando aqui a qualidade técnica dos atuais procuradores de prerrogativas, não é isso. Você acha que tem que ser um critério de meritocracia? Ou então, pelo menos definido, olha, vai existir uma seleção, essa seleção tem um critério e a partir daí serão selecionados. Não há outra forma de selecionar esses procuradores que não seja através de uma seleção pública, né? Que não seja através de um concurso público, como por exemplo o estado do Piauí fez, né? Como o estado de Goiás fez. Não há outra forma, senão mediante concurso público. Ok. Olha, 7h45. Agora, as propostas. Você já falou aí que a sua primeira proposta é profissionalizar a ordem, ou seja, colocar uma gestão, né, de profissionais com transparência. Isso, claro que passa, né? Claro que por uma reformulação toda. Além disso, o que é que você pensa fazer com relação aos advogados? Muitos advogados reclamam que houve uma banalização da profissão, a abertura de novos cursos, a qualidade desses cursos. O que é que a OAB pode fazer, na sua gestão para poder devolver aos advogados essa valorização da profissão? Um advogado, um grande amigo meu chamado Leonardo Queiroz, um abraço, Léo, num determinado evento, um encontro do Renova OAB, ele dizia: nós precisamos recuperar o orgulho de advogar. E eu dizia para ele: olha, Léo, antes de recuperar o orgulho, a gente precisa recuperar a dignidade da advocacia, o respeito à advocacia, porque em algum grau o respeito e a dignidade se perderam. Há várias ideias que eu diria que são facilmente implementáveis, né? Uma delas é que hoje, ao meu ver, o grande vilão que banaliza a advocacia, que proletariza a advocacia, é a questão dos escritórios que atuam em demandas de massa, chamadas demandas repetitivas. Uhum. Como é que funciona isso? Normalmente os escritórios aceitam, né, mergulhar em preço, fazem uma espécie de leilão às avessas, né, e aí pegam contratos que os valores agregados são valores interessantes, o valor final do contrato é um valor interessante, mas são contratos com valores inexequíveis, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é estabelecer uma tabela de honorários de advocacia de massa, tabela de honorários essa que seja cumprida e fiscalizada, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que precisa ser feita é estimular o empreendedorismo, né? Estimular não só a criação, mas a manutenção dos escritórios, Almir. Eu tenho feito visitas a prédios comerciais em Salvador e eu fico assustado com a quantidade de escritórios que simplesmente faliram, com a quantidade de escritórios que fecharam as portas, né? Então é necessário fazer convênio com o Conselho Regional de Administração, convênio com o Conselho Regional de Contabilidade, para dar suporte, subsídio para os escritórios de advocacia, né? É necessário, e eu sempre falo, Almir, eu além de advogado sou professor, né? Eu sou professor de Direito Penal, então eu sou um entusiasta do magistério, e eu tenho dito sempre para as pessoas o seguinte: na nossa gestão, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, será o cartão de visitas da OAB, né? Nós vamos investir pesado num fluxo de educação continuada, num fluxo de educação permanente. Então nós vamos criar dentro da ESA, não só na capital como no interior, uma incubadora de escritórios. Como é que vai funcionar essa incubadora de escritórios, né? Não é só colocar um monte de computador um do lado do outro, né? A incubadora de escritórios funcionará com professores, um programa de mentoring, né? Esses professores serão remunerados, por óbvio, pela ESA, né? E esses professores, eles terão finalidade auxiliar os alunos, os advogados recém-formados, os advogados em início de carreira, em aspectos práticos, né? Então, que é a grande dificuldade, a inserção, né, de formandos
no mercado de trabalho. Né? Perfeito. Uma outra preocupação que a gente tem, né? Nós seremos, isso será uma outra coisa de que eu cuidarei também pessoalmente, né? Nós seremos intransigentes e intolerantes com violação a prerrogativas, né? Então nós vamos criar um aplicativo funcional e responsivo, né? Muito melhor do que o que existe hoje, né? Para que as pessoas possam reportar violações às prerrogativas, né? Esse aplicativo será moderado, né, por um funcionário da Comissão de Prerrogativas, que terá uma interface com os procuradores de prerrogativas, né? Nesse aplicativo, inclusive, haverá uma espécie de botão de pânico, né, para situações extraordinárias, né? Como aconteceu, por exemplo, na Delegacia de Interior, que um advogado recentemente foi ameaçado de morte, né? E nós vamos, né, partir sempre que houver necessidade para o enfrentamento com desassombro, né? Nós não temos medo, receio, né, de partirmos para fazer representações em desfavor de autoridades que violarem prerrogativas, né? Porque não há outra forma de você se fazer respeitar que não exigindo o respeito, né? Então nós não vamos banalizar o tratamento das prerrogativas. Eu sempre tenho falado, meu caro Almir, que não se cuidam de prerrogativas com caravana, né? Não se cuida de prerrogativa com blitz, né? Blitz e caravana parece coisa de carro, né? Então, o discurso de prerrogativa é um discurso de afetividade, né? De dia a dia, né? Enfim, então as nossas propostas estão todas no nosso site, que é o Renova OAB. Eu convido os colegas e as colegas que nos ouvem agora a lerem as propostas, renovaoab.com.br. renovaoab.com.br. 7 horas e 50 minutos. Com relação ao posicionamento da OAB em situações que precisa da intervenção da OAB, o que é que o Gamil pensa em posicionamento da OAB com relação a coisas polêmicas, a fatos de violação de direitos humanos, violação do direito do cidadão? A OAB da Bahia eu vejo que se posiciona muito pouco. Você acha que dá para ser mais participativo? Não, acho que não só dá, como precisa, né? É obrigação, né? Você falou aqui uma questão muito importante, na questão dos direitos humanos, por exemplo, né? E os fatos, Almir, eles desnudam a realidade, né? Quem quer ter uma análise da história, basta analisar os fatos, o comportamento das pessoas através dos fatos, né? Em Feira de Santana, recentemente, talvez o pior presídio da Bahia seja o presídio de Feira, né? Em Feira de Santana foi necessário, por exemplo, que o Ministério Público entrasse com ação para intervir no presídio, né, de interdição no presídio, porque a OAB da Bahia não teve coragem de fazer isso, né? Logo depois, como pegou muito mal a omissão da ordem, aliás, a omissão da ordem é uma sistemática, né? Você acha que isso tem a ver por questões políticas, ligação de grupo político dentro de uma ordem? Como é que você vê também a ordem, né, com interferência de partidos? Bem, eu não sei exatamente se as omissões são causadas por conta de uma interferência de uma política partidária, né? Não sei. O que eu enxergo, isso eu não tenho a menor preocupação em dizer, é que as omissões são causadas por um projeto de poder perpétuo do grupo que lá está, né? Lá do lado de lá, né, as pessoas já estão discutindo quem vai ser o candidato a presidente em 2024, né? Porque eles já sabem que é o candidato a presidente em 2021, né? Agora, se isso de alguma forma é perpassada ou iluminada, né, pela política tradicional clássica, né, isso é uma coisa que eu pediria para que os próprios colegas analisassem, né? Para que os próprios colegas vissem, né? Vissem como os principais gestores da ordem se comportam em momentos de crise, né? E por vezes existe aquilo que em direito nós chamamos de silêncio eloquente, né? Às vezes o calar-se é tão representativo quanto o fazer, né? Verdade. Olha, são 7h52, muitos ouvintes também ligando, querendo fazer pergunta aqui ao Gamil. Eu estou com a Bárbara aqui do Lobato, na linha 2. Bárbara, bom dia. Bom dia. Ô, Bárbara, bom dia. Bom dia, Almir. Tudo bom? Tudo bom. É porque eu tô ligando para você aqui agora porque eu tô precisando que você me arranjasse um advogado, que meu filho, agora ele tem 5 filhos. Aí apareceu mais um agora, que ele gosta muito de mulher. Então, chegou a intimação aqui para ele se comparecer. Teve outra audiência, o juiz mandou que era para ele dar R$400. Uma pessoa desempregada, com 5 filhos, como é que dá R$400? O Bar, fica dali que eu vou aproveitar, através do seu problema, vou fazer uma pergunta aqui ao Gamil. Como melhorar essa relação, né? Você sabe que as pessoas buscam muita defensoria, a defensoria na Bahia tem muitas deficiências, porque não tem um número mínimo de defensores para atender a população do Estado. Como a OAB pode ajudar
essas pessoas que têm essa dificuldade de pagar um advogado, de constituir um advogado, pelo menos para orientar, né, essas pessoas o que deve ser feito? Bem, há várias coisas que podem ser feitas aí, né? A primeira delas, né, primeiro eu queria mandar um abraço aqui para todos os defensores e defensoras públicas do Estado, né, que são pessoas que são dedicadas, né, talhadas para o serviço público, né. Eu realmente tenho vários amigos na defensoria e posso dizer, meu caro, que eles realmente são elogiáveis, né. Mas como você bem falou, há questões aí de ordem estrutural, né. Não há como, as pessoas falam, por exemplo, em isonomia entre membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública. Ora, como se falar em isonomia se existem quase 500 promotores na Bahia e menos de 200 defensores, né? Então, se é para ser isonômico, né, no mínimo, minimorum, né, a estrutura precisaria ser a mesma, né? E aí eu pergunto, a Ordem já fez algum tipo de intervenção, já judicializou isso, já entrou com ação contra o Estado da Bahia? Porque a Ordem pode fazer. A Ordem não é um sindicato de advogados, né? Ela é independente, né? Muito embora a principal preocupação da Ordem tenha de ser o advogado, o eixo central das preocupações tenha de ser o advogado, mas a Ordem presta um serviço para a sociedade que é relevantíssimo, né? Então, eu pergunto, quantas ações já foram propostas pela Ordem para obrigar, por exemplo, o governo do Estado, o Estado da Bahia, a contratar mais defensores públicos? Nenhuma, né? A Ordem não tem um programa sistemático daquilo que a gente chama de advocacia pro bono. O que é a advocacia pro bono? É a advocacia com responsabilidade social de as pessoas, às vezes, né, atuarem em casos com o mesmo grau de preocupação e de zelo, mas sem cobrar por isso, né? Então a Ordem poderia premiar a iniciativa de escritórios que tivessem programas de advocacia pro bono, por exemplo. Lá no escritório nós temos, né? Nós atendemos um número X de pessoas por mês, né, sem qualquer tipo de contraprestação, né? Então eu diria para a Bárbara, né, minha cara Bárbara, que tem no Lobato, né, primeiro converse com seu filho, porque se ele já está com essa quantidade de filhos, convém ele fazer aí uma prevenção, né? É importante que ele pare. Ser responsável. Né, para ter um projeto de paternidade responsável. Se ele já está com 6 filhos, né, convém que ele tome um pouquinho mais de cuidado aí com métodos contraceptivos. E, paralelamente a isso, né, ela precisa procurar a defensoria para regulamentar essa questão dos alimentos, até para evitar que o rapaz seja preso. Bom, 7 horas e 55 minutos, tem mais outro ouvinte aqui, o Carlos Prazeres. Carlos Prazeres, bom dia. Bom dia aí ao doutor, né, que está pleiteando aí fazer uma nova OAB, né? Eu digo sempre, doutor, que a OAB, ela é a guardiã das leis, mas infelizmente guarda tanto essa lei que aí acaba esquecendo o seu conteúdo, né? Porque é tanta gente ferindo a lei, como o senhor falou aí do presídio de Feira de Santana. Imagine o Brasil todo, se é presos esporádicos que estão com pena vencida. Claro que não, são muitos, e o que a OAB faz? Mas a minha questão para o senhor é o seguinte, se a OAB poderá um dia funcionar como Defensoria Pública, porque é um nome muito bonito, né? Defensor Público, mas que não houve um programa como esse. A OAB poderia ter uma ouvidoria para ouvir um programa como esse e atender a demandas que a pessoa reclama tempos e tempos e ninguém faz nada. A OAB poderia comprar isso. Ao caso do Fábio Mota, é secretário de Mobilidade, o povo vem ligando dioturnamente para reclamar da situação do transporte na Bahia e o Fábio Mota continua aí intocável, ninguém toca o dedo nele. E o advogado, o que é que o senhor pode fazer para que o dinheiro que vem para o advogado, que é pago para o advogado, seja um dinheiro limpo? Porque quem defende corrupto, de onde vem o dinheiro? Quem defende o traficante, o assaltante, de onde vem o dinheiro? É esse cuidado que eu acho que a OAB tem que ter com seus pares, para não serem maculados com dinheiro sujo, tá? Um abraço, boa sorte nessa empreitada aí, viu? Olha, um abraço. Bom prazer, obrigado pela sua intervenção, obrigado pela sua pergunta. Em relação à Ordem assumir o papel da Defensoria Pública, como se a Ordem virasse uma Defensoria Pública, isso não é possível, né? Os papéis constitucionais são diferentes, né? Todo defensor público é advogado, obrigatoriamente é advogado, mas nem todo advogado é um defensor público, né? O advogado pode funcionar como advogado ativo, pode trabalhar como advogado, como falei, pro bono, né? Mas não é papel da Ordem, a Ordem absorver a Defensoria, os papéis das outras instituições, né? No que diz respeito à outra ponderação que você fez, né, a Ordem precisa e deve fiscalizar e regulamentar o exercício das atividades. Agora eu queria, meu caro, lhe fazer um convite à reflexão para você não confundir, né, o papel do advogado com o papel das pessoas que ele representa, né? O advogado exerce uma atividade relevantíssima, fundamental e indispensável, uma atividade que tem status constitucional, inclusive. A Constituição prevê que nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça.
Não há justiça sem advocacia. E se o advogado trabalha com contrato de honorários, emissão de nota fiscal, com tudo regular, regulamentado... a parte dele está cumprindo. Não se pode dizer, não se pode afirmar de forma alguma que o advogado seja corresponsável pelas atitudes daquele que eles representam, tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado. E isso é outra coisa, Almir. A Ordem dos Advogados do Brasil, de Seção de São Paulo, né, eu sei que você tem uma audiência extraordinária aqui nesse horário. Inclusive tem um ouvinte de São Paulo ouvindo a gente agora. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, fez uma campanha no ano passado a respeito de 133 motivos, que o artigo da Constituição que trata do OAB é o artigo 133. 133 motivos para respeitar a advocacia, né? Justamente no programa de conscientização, de esclarecimento ao público, né? Isso também não é feito, né? Uma ordem que investe tanto, né, como aqui da Bahia, investe tanto em publicidade e propaganda, não sei inclusive porque é que investe tanto em publicidade e propaganda, não sei porque é que não se dá o trabalho, né, de fazer conscientização, né, popular, conscientização da sociedade civil, né, quando na verdade o que se vê aí com essa publicidade e propaganda é sempre uma autopromoção, né? Uma instituição que faz uma revista que tem 18 fotos, das 18 fotos, 14 tem um presidente, né? Isso fala por si próprio, né? Gasta-se o dinheiro da classe, né, para fazer um projeto de enaltecimento da própria gestão, né? O que é inominável, com todo respeito. Uhum. Bom, candidato, né, a presidente da OAB, Gamil Fupel, como fazer a OAB chegar, né, em 417 municípios? Salvador, região metropolitana, as cidades principais, a OAB, né, é mais fácil dela ser representada. Mas como chegar, né, esse advogado que está lá em cidades distantes, que se sente desassistido hoje? Como é que você pretende melhorar essa atuação da ordem? Bom, existe uma estrutura descentralizada, né? Hoje existe a seccional, que é a capital, né? Existem 37 subseções no interior, né? A primeira coisa que precisa ser feito, meu caro, é ter um respeito verdadeiro, né, material, aos colegas do interior, né? Então não dá para dizer que você prestigia e respeita o interior se você não leva bons cursos para o interior, né? Se você não tem pós-graduação, se você não tem uma CAAB presente, se você não tem procuradores de prerrogativas remunerados no interior, né? A atual gestão fez reformas do interior, reformas de sede, o que é muito importante, diga-se de passagem, porque os advogados do interior precisam ter uma casa para chamar de sua, né? Uma casa condigna para chamar de sua. Mas governar não é só construir prédios, né? Esses prédios precisam ser funcionais, né? Esses prédios precisam ter utilidade, né? Então o que a gente quer, né, de fato, é uma ordem pujante, não só na capital como no interior, né? Criar parâmetros objetivos para o investimento no interior, meu caro amigo, porque também nisso nós enxergamos uma política de retaliação e de perseguição, né? Os presidentes de subseção que não apoiam a seccional, eles são retaliados por isso, né? Eles deixam de receber cursos por conta disso. Eu pergunto, por exemplo, né, por que será que a subseção de Jiquié foi uma das últimas a ser reformada? Por que justo Jiquié? Será porque Jiquié mandou um abraço para meu amigo Agenor? Existe uma política também de favorecimento hoje, não? Existe, lamentavelmente, lamentável e desgraçadamente, determinadas práticas da política tradicional estão sendo permeadas dentro da política institucional da OAB, né? Então por que a subseção de Jiquié, perguntava eu, foi uma das últimas a ser reformada? Será porque, por coincidência, será só uma coincidência do destino, Jiquié foi a única subseção onde a doutora Luiziana perdeu a eleição no interior? Então o preço que o colega de Jiquié paga pelo fato de o seu presidente não apoiar o presidente da seccional é não ver a sua subseção reformada, né? Isso é inominável, né? Isso não é republicano, isso não é democrático, né? Isso não é representativo dos valores mais importantes e primordiais que a ordem deve representar. Uhum. Bom, candidato Gamil Fupel, candidato a presidente da OAB Seção Bahia, nosso tempo está acabando, né? Queria que você deixasse aqui um recado para os advogados que escutam a Acorda para a Vida desse momento em todo o estado da Bahia, aqueles que acompanham também pelas redes sociais, pelos aplicativos da Rede Excelsior, porque Gamil quer ser presidente da OAB Seção Bahia. Meu amigo, eu encerro aqui agradecendo, né, pela generosidade do espaço, né? Agradeço as suas perguntas sempre inteligentes, percussientes, né? Agradeço a todos aqueles e aquelas que estão me ouvindo, né? Digo novamente, eu não sou candidato de mim mesmo, eu fui chamado pelo movimento Renova OAB para capitanear esse movimento. Ele não é centrado em mim, né? Nós somos muito fortes, porque nós somos muitos e somos muito representativos, porque advogamos de fato, né? E eu vou encerrar como todos os advogados, né? Os advogados pedem, né? Então eu vou pedir aos colegas que acompanhem o projeto, que acompanhem as eleições, né?
que acompanhe as nossas ideias, as nossas propostas, a forma de implementar essas propostas, que os colegas comparem históricos, que os colegas comparem biografias, que os colegas vejam quem poderia ter feito e nada fez, quem já teve a oportunidade de fazer e nada fez, né? Porque não é possível que se estão há 18 anos no poder e nada fizeram, não foram para o enfrentamento quando era necessário. Quem nos garante que farão enfrentamento nos próximos 3 anos? Os fatos falam por si próprios. Então eu vou terminar, meu caro, pedindo aos nossos ouvintes que nos apoiem, pedindo que multipliquem apoio. Faltam poucos dias para as eleições serão dia 21, né? Então pedindo aí, não adianta só ficar mandando WhatsApp, vamos ligar para os colegas, ligar mesmo, persuadir, né? Pedir o apoio, né? Há um número muito grande de indecisos, mas eu tenho absoluta convicção e certeza de que o Renova OAB será vitorioso no dia 21, que a partir do dia 1º de janeiro de 2019 o tratamento à advocacia mudará e vou encerrar com o último pedido. Podem exigir de nós, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, muito trabalho, muita luta, muito suor, muita transpiração, porque nós vamos respeitar a dignidade, nós vamos resgatar a dignidade, o brilho no olhar e o amor à advocacia, que em algum grau foi abalado pelo mau funcionamento das instituições. Ok, advogado e candidato Gamil Foupe, boa sorte nesse processo aí eleitoral que será aí colocado aí do dia 21. É um dia só de eleição, né? Somente um dia. Ok, um abraço, boa sorte. Obrigado, muito obrigado, gente. Bom dia a todos. 8h04, o Acorda pra Vida fica por aqui. A gente volta amanhã. Você, meu amigo, minha amiga, um abraço, né? E fiquem com Deus. Excelsior.